Oi, meu povo lindo. Vamos começar aí mais um vídeo ao vivo hoje, tá? Eu tinha passado muito tempo sem gravar vídeo esses dias, porque eu peguei essa gripe terrível e tá rondando a nossa capital acreana. Bem, continuando a nossa saga a respeito dos embargos, para ficar todo mundo bem informado e saber como é que vai tomar as decisões quando se tratar de embargo. Qual o tipo de decisão que eu vou tomar, como é que eu vou fazer, doutora? Eu tenho só a decisão que o governo está aí divulgando, me apresentando, como é que eu faço, doutora? Bom, vocês têm que assistir os vídeos anteriores, onde eu fiz a diferenciação entre o que é o auto de infração, a multa e o embargo. No outro vídeo, eu falei para vocês o que é o embargo cautelar, o que é o embargo sancionatório. Também expliquei para vocês quando pode ser aplicado o embargo cautelar, quando que não pode, alguns vícios ali que a gente pode ter nos procedimentos, que podem cancelar os embargos judicialmente. E falei que a solução, ela tanto está no programa de regularização ambiental, quanto ela está numa decisão judicial. Então, assim, o programa de regularização ambiental não é a única solução para suspensão ou para cancelamento de embargos, tal qual vem se propagando. E também expliquei que o obrigatório é a inscrição no CAR, mas que se a área estiver dentro das leis ambientais, na época em que estava vigendo os que você realizou dentro da sua propriedade, por exemplo, se você anterior a 2008 e você tinha ali já 50% da sua propriedade já com área consolidada, que a gente chama, já tinha pasto em 50% da sua propriedade, e você tinha respeitado a legislação da época, que era só preservar 50%, então você tinha só 50% de reserva legal, anterior a 2008, 50% da área da sua propriedade já estava formado pasto, não tinha APP, que eu expliquei para vocês já, ou seja, não tinha áreas próximas a rios, a nascentes e etc., você não precisa estar fazendo regeneração de vegetação. Então, no CAR, você não vai fazer você não vai assinar um termo ambiental de conduta. Não é necessário você aderir ao PRA. O que você vai fazer simplesmente é homologar o seu cadastro ambiental rural. Então, assim, cada caso é um caso, até mesmo para essa solução da questão da regularização ambiental, nesses casos aí do escritório do CAR. Bom, mas hoje eu vou falar para vocês a respeito da solução da suspensão dos autos de infração e das consequências e da suspensão dos embargos pela via judicial. Mas, doutor, isso é possível? Mesmo que eu não tenha terminado lá a história desse processo de regularização ambiental, que agora é a solução mágica e apresentada, que todo mundo fala, como se só tivesse isso. Mesmo se meu processo lá no IBAMA não tiver terminado, eu posso entrar na via judicial e tentar pedir uma suspensão e depois o cancelamento? Pode sim, aí é caso a caso. Doutor, o meu processo já terminou. Lá eles disseram que terminou, que eu não tenho mais direito a nada, enfim. Já chegou a decisão aqui dizendo que eu tenho que pagar a multa e acabou para mim. Eu posso mesmo assim tentar anular esse auto de infração, eu posso assim mesmo assim tentar cancelar esse embargo ou pedir a suspensão desse auto desse embargo? Pode sim. Então é isso que a gente vai conversar hoje. Então a conversa de hoje os meus processos, eu tenho auto de infração correndo no IBAMA e embargo. O meu processo ambiental administrativo, que ele corre lá no IBAMA ou então lá no IMAC, são os órgãos ambientais fiscalizadores, ele ainda está lá, ele não terminou. Doutora, eu posso, mesmo sem eles terem terminado, buscar um advogado especialista ambiental para ele verificar se tem algum vício ali, se tem alguma prescrição, se está
se tá tudo ok ali, ou se ali dentro eu consigo cancelar o auto de infração ou cancelar o embargo, pode fazer, mesmo com o processo ainda correndo, processo administrativo. Meu processo terminou tudo, doutor, acabou tudo, eles já mandaram cobrar multa, inclusive eu tô em execução. Eu posso mesmo assim verificar se tem alguma nulidade, algum vício nesse meu auto de infração e conseguir suspender o meu embargo, cancelar depois o meu embargo, a minha multa? Pode sim, pode. O que você tem que fazer é o que eu sempre digo: procurar um advogado que atua especificamente nessa área de ambiental. Não existe procurar advogado faz tudo, advogado genérico faz tudo, não dá. Tem que ser que atua especificamente nessa área. O que ele vai fazer com seu processo? Tanto o que está correndo, quanto o que já terminou, quanto o que você já está sendo cobrado. Ele vai, como eu estou repetindo sempre para vocês, gente, ele vai pegar esse processo, ele vai verificar nesse processo, primeiro, se esse auto de infração, o próprio auto de infração que deu origem ao embargo, que é o que eu falei, esse embargo cautelar, que é o que eu falei, né? Auto de infração principal, embargo auxiliar, tampa, né? Auxiliar e tampa, cai o principal, cai o auxiliar, certo? Acaba um, acaba o outro. Ele vai pegar, ver se o auto de infração contém um vício capaz de cancelar o auto de infração. Cancelar do auto de infração, que é o principal, ele cancela o auxiliar, que é o próprio embargo, entendeu? Ele não vai subsistir, porque esse aqui só existiu porque esse aqui existiu. Então, ele vai verificar primeiro o auto de infração, cancelou um, cancelou o outro. Depois, ele vai olhar todo o processo administrativo. Lá, o que ele pode achar no processo administrativo? Gente, tanto vício, tanto erro. E eu vou falar para vocês, principalmente os processos administrativos antigos. De 2017 para trás tem muita coisa errada, muitos vícios podem ter ocorrido. Vícios com relação a várias questões, prescrições, notificações, vícios com relação a coisas dentro do procedimento mesmo, ali daquele processo ambiental que não foi seguido tudo corretamente. Se esse procedimento ele não foi seguido corretamente, o que acontece? Há o cancelamento desse processo administrativo. Com o cancelamento desse processo administrativo, também ocorre o cancelamento do auto de infração e, consequentemente, do embargo. Depois a gente vai estudar direitinho uma questão que o IBAMA e os procuradores do IBAMA defendem muito, que é dizer que embargo não prescreve, que o embargo cautelar, esses embargos que eles colocam na área de vocês não prescreve. Bom, eu já tive a experiência, eu tenho uma decisão, depois quando for falar sobre esse tema, de que sim, eu consegui uma decisão e tem decisões do tribunal aqui regional, da nossa região aqui, que aceitam essa tese de que o embargo ele prescreve sim. Mas a gente vai falar isso numa outra oportunidade. Então, assim, o importante é vocês compreenderem o seguinte: qual é a primeira solução que você deve abordar com relação a esses embargos, a essas áreas embargadas? Eu devo ficar esperando o governo se organizar? A minha única solução é o processo de regularização ambiental? Eu sou obrigada a aderir ao processo de regularização ambiental? Bom, já expliquei para vocês. Primeiro, a primeira solução e a mais eficaz é procurar um advogado especialista, específico, atua especificamente nessa área, para ele analisar o seu processo, que tudo isso é visto caso a caso. Ele vai verificar no seu processo se houve, primeiro, algum vício no próprio auto de infração, algum vício no próprio embargo ou algum vício durante o processo ambiental. Verificando isso, não importa
Se o seu processo administrativo ele ainda está em andamento, ainda está correndo nos órgãos de fiscalização, no IMAC, no IBAMA, não importa se esse processo administrativo ele já acabou, você já foi notificado para pagar a multa, não importa se você já está sendo executado dessa multa, não importa. Havendo esse vício, esse auto de infração e esse embargo, eles podem ser cancelados. Inicialmente, o que vai ocorrer é, se esse vício ele for muito grave, e quem atua na área sabe especificamente quais são as teses que predominam, ou seja, quais são as teses que os tribunais eles aceitam, quais são as teses que os tribunais eles realmente adotam e dizem assim, não, realmente isso aqui é uma tese que o tribunal ele convalida. Se eu entrar com essa tese, ele vai dizer assim, não, isso aqui é nulidade. Geralmente quem atua nessa área sabe quais são essas teses. Então o que vai acontecer? Inicialmente entra-se com uma ação e pede-se ali um pedido liminar. O que é esse pedido liminar? A gente fala assim, ó juiz, essa pessoa aqui não tem como esperar o processo judicial correr todinho. Por quê? Primeiro, no caso de vocês, tem áreas embargadas. Ela já está sendo prejudicada demais porque ela não consegue negociar gado, porque ela não consegue realizar financiamentos. Então, é o que a gente chama de perigo da demora. E aqui, a fumaça do bom direito, que é outra coisa que a gente precisa. A gente tem uma tese muito forte de que, por exemplo, esse processo aqui, ele é nulo. E aí o juiz vai olhar, vai verificar, vai dizer assim, não, realmente, essa tese aqui é muito forte, que esse processo é nulo, e tem esse perigo aí, que essa pessoa está sendo prejudicada esses anos todos. Então, liminarmente, ou seja, sem ouvir o IBAMA, o juiz, geralmente, agora como as demandas devem aumentar, mas geralmente de 15 dias a 3 meses, no máximo, se eu estou colocando bem em cima, contando que as demandas aumentem, ele vai julgar já. O que essa liminar garante? A liminar ela vai garantir que não haja cobrança desse auto de infração, cobrança da multa que foi gerada com origem no auto de infração, e ela vai garantir também que haja suspensão do embargo. Então vai ficar suspenso tanto a cobrança de qualquer coisa originária do auto de infração, a cobrança de qualquer multa, quanto também vai ficar suspenso o embargo. Ou seja, o seu nome vai ser retirado daquela famigerada, daquela famosa lista de embargo que está todo mundo correndo, né? Então, a sua área vai ser tirada daquela lista de embargos, vai ficar suspenso. Vão retirar aquilo ali e eliminar. E aí o processo vai continuar correndo, só que sem essas consequências, sem que você tenha que ficar esperando até o final do processo para que o juiz lá, depois de alguns anos, 1, 2, 3 anos, ou o tempo que durar o processo, diga se realmente esse seu auto ele vai ser cancelado, esse seu embargo vai ser cancelado ou não. Não vai ser igual está acontecendo nos processos administrativos ambientais, que a gente vê aí, gente, eu já peguei agora, recentemente, numa consulta, o embargo que é de 2001, ou seja, de 2001, estamos em 2023. A pessoa está aí há 22 anos e o embargo ainda está lá na propriedade, sem ela saber se é certo ou errado. Então, assim, o judiciário, ele tem essa questão de que você tendo uma tese forte e quem conhece do direito ambiental sabe ou não se aquilo é uma tese forte ou não, você já consegue essas liminares para suspender esse embargo. Ou seja, para retirar o seu nome da lista, dessa lista, para retirar a sua propriedade dessa lista e você voltar a ter a sua atuação normal, realizar financiamento, realizar a venda de gados, negociar normalmente. E também para não ser cobrado até enquanto durar esse processo judicial. E lá no final,
ter o cancelamento tanto do auto de infração, do embargo, quanto da questão da multa e etc. Isso aí vai depender caso a caso. Então, assim, a resposta quanto eu posso resolver isso judicialmente? Pode, independente de que fase esteja o seu processo no órgão fiscalizador, no IBAMA ou no IMAC. Você não é obrigatório, a única solução não é você ficar guardando o governo organizar como é que ele vai fazer esse mutirão aí do processo de regularização ambiental. Até porque, depois eu vou explicar, essa regularização ambiental também é analisada caso a caso, tá ok? Então, assim, sempre o que eu digo para vocês, a melhor coisa é a informação. Então, não se deixe levar por cantos da sereia, por soluções fáceis. Quando você chegar num advogado, que ele falar para você sem analisar o seu processo, sem você ver que ele tem um conhecimento daquilo que ele está falando, e já dizer para você, não, faça logo o parcelamento da multa, procure uma segunda opinião de um outro advogado. Ou quando ele chegar para você sem analisar seu processo, já colocar como você para a solução, não, vamos esperar aí, tem que fazer o processo de regularização ambiental. Bom, já desconfie, tá? Tem sempre que buscar uma segunda opinião, sempre, porque cada caso é um caso. Então, nada pode ter uma fórmula universal. Se chegar alguém para você sem analisar o seu caso e já lhe propor uma solução mágica, já desconfie e já busque uma segunda opinião. Então é isso, gente. Espero que tenha sido útil para vocês. Um grande abraço, um grande beijo. E vamos nos manter bem informados para a gente solucionar. Que o importante é a gente levar soluções e a melhor solução possível, tá ok? Um grande abraço e produtores rurais bem informados vão bem mais longe, né? Um beijo para vocês, até logo.